Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. As tecnologias de informação e de comunicação podem contribuir para a aprendizagem do aluno, para a prática do professor e também para a mudança da escola e sua inserção na sociedade do conhecimento. Um dos objetivos do PROINFO, o Programa Nacional de Informática em Educação, da Secretaria de Educação à Distância, do MEC, é formar os professores para a melhor utilização das tecnologias nas escolas. Hoje, no primeiro programa desta série, vamos discutir as contribuições trazidas pelas tecnologias da informação e da comunicação para o trabalho em sala de aula. São nossas convidadas para o debate a coordenadora do mestrado em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, Marina Ousman Ribas, a pesquisadora da PUC de São Paulo, Odete Sidericudes, e a multiplicadora do Núcleo de Tecnologia Educacional de São Paulo, Silene Quain. Professores direto do estado do Maranhão também participam do debate. E, como sempre, nós contamos com a participação de um convidado muito especial, você. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br. ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050 CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências. Participe! Os NTEs são núcleos de tecnologia educacional desenvolvidos pelos estados e alguns municípios em parceria com o PROINFO. São centros de discussão para a formação continuada de professores para o uso da tecnologia da informação e comunicação no trabalho com alunos nas escolas. As escolas oferecem o melhor ambiente para a formação dos professores e o desenvolvimento de projetos. Os multiplicadores, conhecendo de perto a realidade de cada escola, podem atuar de forma mais contextualizada. A gente está orientando os projetos, às vezes eles têm dúvida de como está montando, esquematizando a finalização dos projetos. Então a gente faz essa parte aí de apoio, de orientação mesmo. A estrutura do PROINFO é interessante. A gente tem o papel do multiplicador, que faz todo um trabalho de articulação na escola, de motivação, de levar a inovação para a escola, de incentivar o professor a despertar realmente o interesse do que seja essa tecnologia e suas potencialidades e possibilidades. E nesse processo todo surgiu a figura do facilitador, que seria o mediador, Primeiro motiva o professor para que ele consiga motivar o aluno. Primeiro você trabalha a questão do perfil do professor para que ele consiga realmente fazer um trabalho com o aluno. Inclusive a questão do próprio crescimento pessoal do professor. Ele tem que se sentir inserido no processo, ele tem que sentir que ele cresceu como profissional, para que ele consiga entender realmente quais são as possibilidades da tecnologia e fazer realmente o trabalho que dê um resultado, que é o que a gente espera, Na Escola Municipal Juraci Machado, em Serra, no Espírito Santo, os encontros entre multiplicadores e professores são frequentes. Você também pode ir na sala. Sim, é muito bom. Geralmente a gente vai na sala. É o que você faz também, né? Faço, eu sempre faço isso. Eu vou à sala como mediadora, vejo com os alunos o que eles estão querendo, o que eles querem pesquisar, os recursos, onde que eles vão achar. Até a construção do próprio quadro de monta cognição. o quadro de cognição junto com o professor. Esse trabalho do professor mediador, ele é muito importante para isso, Para você dar um suportezinho ao professor. Aí daí que começa a deslanchar o projeto. Como o próprio nome diz, o quadro de cognição nada mais é do que um próprio quadro, O professor, ele esquematiza esse quadro, no quadro de giz e vai colocando várias questões relativas ao projeto, Então, geralmente, quando a gente vai desenvolver o projeto é desenvolvido em cima daquilo que não é óbvio. Porque não adianta a gente estar trabalhando com o aluno aquilo que ele já sabe. O interessante é trabalhar aquilo que o aluno não sabe ainda. Então, as questões desse quadro de cognição são justamente essas. O que sabemos, o que queremos saber, quando vamos saber, como vamos saber e quando vamos fazer.
Então, essas questões, elas delimitam todo o projeto. O que eu percebo aqui, a professora mediadora é uma professora muito, assim, como é que eu falo? Comunicativa, interativa, ela sensibiliza os professores a estarem realmente utilizando o laboratório, mas por vontade própria, não pressionando. Com a informática a gente acaba trabalhando mais através de projetos. E com o projeto a gente trabalha sempre o que é mais interessante. Então, sendo o mais interessante, há mais aprendizagem. E para mim enriquece muito. Tudo que você consegue fazer de diferente, que traga pontos positivos, isso é um alimento muito bom para o professor. Então, através desse trabalho que eu comecei, eu e mais 2 professores só da escola, a gente conseguiu agora ampliar para toda a comunidade escolar. Por quê? Porque todos os outros professores, à medida que eles vão vendo o nosso trabalho, eles também quiseram participar. Então, foi aí que a gente buscou e conseguiu trazer o curso de informática educativa para dentro da nossa escola. Então, a gente conseguiu fazer com que todos os professores, de todos os turnos, né, acho que 90% dos nossos professores eles participaram do projeto de informática educativa. Quer dizer, é de uma coisa mínima que ela está se alargando e se tornando um movimento muito grande. Ok, professora Mariná, o vídeo aponta aí a possibilidade, né, do professor ter a sua formação continuada na prática, atuando na sala de aula, lá trabalhando. Como é que é isso? Como é que é ter a sua formação continuada no seu dia a dia, sem perder o seu dia a dia, sem perder o seu cotidiano? Realmente é o mais interessante, né, que traz o vídeo, porque o professor vai refletindo sobre a própria prática, né, vai iluminando a sua prática com a teoria que ele vai recebendo. Então, é claro que ele está dentro da escola, ele está mergulhado nos problemas e nas dificuldades da própria escola, nos seus conhecimentos, nos conhecimentos existentes dentro da escola, né? Então, ele vai ter condição de sair da rotina normal de trabalho, né? E ele vai ter mais disposição para enfrentar essa rotina, com novos conhecimentos, com inovações que ele vai estruturando na reflexão da própria prática. Agora, professora Odete, muitas vezes nós ouvimos aqui em algumas outras séries sobre informática, que os professores teriam uma certa, de um modo geral, a gente está generalizando, eu costumo dizer isso aqui, que os professores teriam uma certa resistência a essas mudanças. Agora, num processo como esse, de formação continuada na prática, usando as novas tecnologias ou as tecnologias, não é possível não estar aberto a isso, né? O professor, na verdade, ele precisa estar aberto a mudanças. E uma das últimas pessoas a falar sobre a inserção da tecnologia na escola, ela foi muito clara quando ela disse que elas foram buscar o curso de informática. E esse buscar o curso de informática, eu acho que indica claramente a abertura do professor em estar procurando a tecnologia, a inovação para dentro da sua prática docente. E para isso ele tem que estar aberto. E ela ainda usa uma expressão que é um alimento muito bom para o professor. E eu acho que é isso mesmo, é a realimentação. Certo. Agora, como é que o professor pode lidar, professora Silene, com essas tecnologias ao mesmo tempo em que os alunos? Porque, se eu não me engano, o vídeo também mostra isso, que existe essa possibilidade desse aprendizado para o professor também se dar ao mesmo tempo que para os alunos. Como funciona isso? Eu acho que esse princípio ele é inédito para a maioria dos professores, que é estar conhecendo um determinado recurso ao mesmo tempo em que o aluno está conhecendo também. E é uma posição diferente para o professor, ele não está muito acostumado a isso, ele está acostumado a saber muito mais antes do aluno. E eu acho que isso é muito interessante, porque rompe barreiras, o aluno vê o professor com uma fragilidade, entre aspas, que é muito saudável para o processo de trabalho por projeto, ou seja, todo mundo está em processo, todo mundo vai aprender junto, todo mundo vai criar junto. Ok, a gente já tem uma participação no programa de hoje e é da Lucilene, de Goiás. Olá, Lucilene. Alô, boa noite.
Meu nome é Lucilene, eu sou orientadora de aprendizagem no teleposto Colemar Natal e Silva, da cidade de Niquelândia, Goiás. A minha pergunta é o seguinte: no momento em que a tecnologia adentra os espaços educacionais, há momentos em que seu uso apresenta como prática de um pequeno grupo de educadores e alunos. Gostaria que vocês apontassem o que fazer para incentivar esta prática e torná-la mais constante. Boa noite e obrigada. Obrigada, Lucilene. Professora Mariná, essa colocação, essa preocupação da Lucilene é algo que consta no texto do boletim. Como é que o problema que a Lucilene nos traz poderia ser solucionado? Bom, na realidade, sempre que se começa alguma inovação na escola, ela começa com grupos pequenos, né? Dificilmente você vai ter condição de cobrir todos os professores, conseguir a participação de todos. Mas o importante é que tem que se trabalhar com professores e alunos e trabalhar no coletivo. Quer dizer, aos poucos, as outras pessoas vão se agregando para aquele tipo de trabalho, porque as inovações vão aparecendo, porque as crianças vão ficando mais estimuladas para a aprendizagem, para o estudo. Então, com certeza, os outros professores vão também se engajando. Ok, a gente tem a participação agora do Luciano, aqui do Rio de Janeiro. Olá, Luciano, pode falar. Antes de mais nada, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta bem simples, apesar da tecnologia ser hoje em dia um grande dilema dentro do próprio magistério. A pergunta é a seguinte: como ajudar um professor que cria barreiras contra o uso de novas tecnologias na sua prática diária? Obrigado e boa noite. Obrigada, Luciano, pela sua participação aqui no Salto. Odete, você pode perceber que essa é uma questão, já é uma questão recorrente em outras séries também, já está sendo trazida novamente aqui para essa série. Na verdade, eu particularmente acho que a gente não deve encarar esse fato do uso da tecnologia pelo professor, pelo docente, como uma camisa de força. Eu acho que nós precisamos dar um momento para ele e pode até ser que esse momento não chegue, mas o importante é que ele tenha respaldo de alguém, porque normalmente o professor tem medo de errar, medo de aprender com o aluno. E nós sabemos que hoje a sociedade ela demanda muito do professor por conta do aluno. O aluno cobra do professor. Então, esse medo do professor, esse receio, eu acho que é normal, é natural. Eu acho que nós não vamos conseguir 100% dos professores trabalhando com tecnologia atualmente. Agora, Odete, como em outras profissões, existem profissões que se você não se atualiza e se você não se aceita essas novas tecnologias, continua resistente, você acaba ficando fora de um mercado. O educador que ainda resiste, ele pode estar fora desse processo ou não? Olha, aos poucos ele vai acabar sendo quase que descartado, porque o próprio aluno vai cobrar dele o uso de uma tecnologia. O que eu vejo é que o professor pode ser inserido, ele pode começar a usar a tecnologia, mas de uma forma confortável. A hora que ele começar a se sentir confortável, aí ele vai com o apoio de alguém, tanto que existem esses multiplicadores hoje, para que o professor se sinta confortável. Ok. Eu sei que a Silene e Mariná querem comentar, mas antes, deixa eu passar para a pergunta por e-mail, né, Mônica? Bárbara, do professor. De um grupo de professores, Neylor, Lucinéia, Lúcia, Fábio e Eli, do teleposto do Colégio Estadual Ulisses Guimarães, de Foz do Iguaçu, no Paraná. De que maneira as novas tecnologias podem melhorar o aprendizado e interesse dos professores em sala de aula?
Ou seja, é uma questão que retorna isso que é o debate que a gente já está encaminhando aqui, né, Silene, por favor. O que eu gostaria de complementar é que nos núcleos de tecnologia, quando a gente trabalha com a capacitação dos professores, a capacitação ela tem uma aceitação muito maior quando a gente conversa a respeito desses temores que o professor tem, e que é normal que ele tenha, é um momento pelo qual ele não passou no seu processo de formação. A gente sabe que as universidades ainda pecam em relação a essa questão. Historicamente, esse movimento não aconteceu para o professor. Então, que ele seja entendido no seu receio, no seu medo, que ele saiba, olha, é normal que isso aconteça, mas ou você encara e você sobe um degrau e muda de patamar, né? Ou você se conforma, que é um movimento que nenhum educador gosta, não gosta do conformismo, ele pode não conseguir fazer diferente, mas isso incomoda profundamente. Ok, Mariná, por favor, eu só queria que fosse um pouco breve, porque a gente já está com uma pessoa de Goiás aguardando. Eu acho que o que precisa pensar também é que o professor é resistente a toda a inovação, né? Não é só ao computador. Agora, nós também temos que lembrar que o professor aprende a aprender, e ele é um eterno aluno. Por mais que ele resista, ele vai aprender a aprender, ele vai aprender a fazer, ele vai aprender a conviver com essa mudança. Obrigada, professora. A gente tem agora a participação da Maria Cristina, ela fala com a gente direto de Goiás. Olá, Maria Cristina. Olá, boa noite a todos. Eu estou falando aqui do Núcleo de Tecnologia Educacional de Anápolis e nós estamos no momento na telesala do núcleo com um grupo de professores em capacitação. Esses professores já demonstraram grande interesse em estar atentos a essas mudanças, a essas inovações tecnológicas. Mas, dentro das aulas, com conversas, discussões, citas, há ainda uma dúvida, que é o trabalho com projetos. Todos concordam que o trabalho com projeto é prazeroso, mas fica a questão, como aliar projetos de aprendizagem com os conteúdos curriculares? O projeto é uma atividade extracurricular? Boa noite, obrigada. Obrigada, Maria Cristina, pela sua participação. Professora Mariná? Olha, não existe por que não aliar o projeto com o conteúdo. Porque, veja bem, quando naquele vídeo a moça estava explicando o quadro de cognição, ela estava problematizando o conhecimento existente. O que nós já sabemos, o que nós vamos aprender, como que nós vamos fazer. Tá? Então, é claro que ele não é extracurricular. Ele tem e ele deve fazer parte do próprio conteúdo que está sendo trabalhado. Ele é desenvolvendo o conteúdo que ele deve ser trabalhado. Ok, a gente tem mais perguntas, não é isso, Mônica? Bárbara, ainda do grupo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Como aplicar as novas tecnologias quando as escolas não possuem equipamentos suficientes nem recursos para pagar a aquisição de material ou uso da internet? Obrigada ao pessoal aí do Paraná, né? Professora Odete. Bom, pelo que eu entendi, acho que laboratório, a preocupação deles é a internet. Quando eles não conseguem recursos para aquisição de material e, inclusive, o uso da internet, né, prof? Na verdade, a tecnologia, de uma forma geral, ela não se resume apenas na internet. Eu acho que você pode elaborar propostas de trabalho, atividades com seus alunos, inclusive usando um computador para uma sala inteira, ou você tem 4, 5 máquinas e você tem 40 alunos. Aí eu acho que é o papel do professor de estar desenvolvendo uma metodologia de trabalho com os seus alunos e adequar os recursos que ele tem disponível. Porque eu posso ter um laboratório extremamente sofisticado, com internet, e não fazer absolutamente nada, e fazer um trabalho muito bom
com resultados extremamente positivos em relação à construção do conhecimento do aluno, usando uma máquina sem internet. Apenas com um aplicativo, o Windows, que normalmente numa máquina existe, você trabalha com o Word, o Paintbrush, ou um software free, o Logo, linguagem de programação. Você não precisa da internet. Ok, a gente agora tem perguntas por fax, não é, Mônica? De outro grupo de multiplicadores do NTE Marco Zero, no Amapá. Como minimizar as distâncias entre a formação acadêmica do professor e o cotidiano da sala de aula, quanto ao emprego das tecnologias de comunicação e informação, uma vez que as universidades ainda não apresentam em seus planos de curso disciplinas voltadas a essa realidade, especialmente em nosso estado, lembrando o estado do Amapá? Eu vou passar para a professora Marina, né, professora? Porque a senhora coordena um mestrado em uma universidade. Como é que isso funciona? Na realidade, né, eles estão falando da realidade deles. Né? Quer dizer, lá na universidade que eles estão não existe, mas também a gente não pode generalizar. Existem já algumas universidades que já trabalham dentro dos cursos. Claro que são poucas. Infelizmente, elas ainda são poucas. Mas o que tem que acontecer é que a gente sabe que a formação inicial, ela nos dá algumas condições de trabalho. Mas ela não nos dá tudo para que nós possamos trabalhar. Realmente, nós vamos nos formar na própria prática. Então, quando é pela formação continuada, refletindo sobre a prática existente, inclusive sobre as condições que existem ou não, que o professor, ele mesmo vai se formar, né? Não é a universidade que forma. E aí sim ele vai aliando a teoria com a prática. Ok, a gente tem a participação agora da Sônia, do Mato Grosso. Olá, Sônia. Olá, meu nome é Sônia, do teleposto Johnny Augusta, da cidade de Cuiabá. A minha pergunta é, como trabalharmos dentro de uma nova tecnologia se o educador não tem conhecimento e muitas escolas não permitem o acesso do professor e do aluno a esses equipamentos? Obrigada. Obrigada, Sônia, pela sua participação. Silene, essa é uma questão que está no boletim também. Muitas escolas, alguns diretores ou, enfim, a coordenação da escola não permite que esses professores tenham acesso a laboratórios, a vídeos, porque tem receio de que aquilo vai ser quebrado, ou enfim. E aí, para essas pessoas, isso é um empecilho de trabalho, né? E isso é uma coisa mais comum do que a gente possa imaginar. Na verdade, é bastante comum. E o trabalho dos núcleos de tecnologia, eu acho que vai um pouco por aí, né? É de estar atuando junto à escola e aos professores que têm esse desejo em trabalhar com tecnologia, que têm lá na sua escola esse recurso e não conseguem ter acesso a ele. Então, o que eu poderia dizer para um professor interessado seria buscar junto ao núcleo de tecnologia um apoio, né, para que o núcleo possa intervir junto à sua escola de uma forma saudável, de uma forma construtiva, conseguir abrir essa sala, que eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem, mas abrir de uma forma legal, onde os professores possam estar utilizando com um projeto, né, com um projeto que possa acrescentar ao cotidiano da escola e vencer pelo trabalho, né, vencer com o trabalho, mostrando os primeiros resultados. A gente cria uma demanda e a gente consegue um pouco que romper essas barreiras que atrapalham muito em certas escolas, é um problema muito sério. Ok. Bom, depois do intervalo, vamos descobrir como os dinossauros reapareceram numa escola do Espírito Santo. Até já. O uso do computador em sala de aula aumenta as possibilidades do trabalho educativo. Na escola Juraci Machado, no Espírito Santo, por exemplo, os dinossauros, extintos há milhões de anos, ressurgiram. Os alunos da segunda série escolheram desenvolver um projeto sobre dinossauros e como dar vida a um animal extinto.
Pesquisando, estudando história, ciências, a informática pode dar uma ajuda. Nos computadores, os alunos têm a chance de buscar informações, ter acesso a imagens e textos, criar novas imagens e elaborar suas próprias histórias e textos. Um trabalho diversificado e envolvente. O que nós vamos fazer agora? Você fez mais uma tirinha da história em quadrinho, não é isso? Para onde que a gente vai agora? Para essa parte aqui. Para a parte em que o... Como é o nome dele que eu esqueci? Este projeto ele surgiu da curiosidade das crianças. Então foi um projeto idealizado por eles, juntamente comigo. Aí trabalhamos em sala de aula até chegar na informática. E foi um trabalho que vai ser desenvolvido até o final do ano através dos jogos. Boa parte do sucesso dos projetos relacionados com a tecnologia vem da interação do multiplicador com diretores, coordenadores e professores. Em reuniões, eles planejam, estudam, trocam experiências, avaliam. Dessa forma, os multiplicadores se inserem na realidade da escola, compartilhando todas as etapas do processo educativo e assessorando o professor em relação à integração da tecnologia à prática pedagógica. Os alunos no laboratório, eles assumem uma postura diferente. Eu já fui professora mediadora também dos laboratórios e percebi como que os alunos eles mudam de postura dentro do laboratório, eles se tornam mais criativos, eles desenvolvem novas habilidades. Mais independentes. Às vezes o aluno ele é acanhadinho, quietinho na sala de aula, ele vai para o laboratório, ele se solta. Nos trabalhos em grupo, a colaboração é um elemento chave. A troca de informações e a construção compartilhada de conhecimento fazem parte do processo. Quem tem facilidade e conhece mais o assunto pode ajudar os colegas. Essa palavra hoje ela não sabia mexer. Saía de uma linha, saía de outra, fazia tudo errado. Aí eu fazia certo. Os alunos contam o que fizeram. Nós dois ainda somos amigos? Não. Socorro! Ha, 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 ha. Odete, qual é o seu destaque no vídeo? Esse vídeo aí, ele mostra uma série de aspectos quando o aluno usa o computador em sala de aula. Um dos aspectos é o que é mais importante, que o processo de aprendizagem está centrado no aluno. É ele que faz, né? E ele aprende fazendo. E essa autonomia que o professor dá para esse aluno é que é muito importante. Então, eles trabalham juntos e o que a gente pôde ver, inclusive pela fala do aluno, que ele inclusive cita que a colega aprendeu com o erro, o que antes era impossível de se falar e comentar. E que eu acho que o professor, no curso de formação, para ele precisa começar a trabalhar com esse aspecto, aprender com o erro, porque o professor às vezes se amarra, se defende do computador porque ele tem medo de errar. E é justamente esse o processo que o aluno se envolve com a atividade, com o computador, por ele não ter medo de errar. Ok, a participação agora é da Zilda, de Goiás. Olá, Zilda. O que poderia ser feito para conscientizar, até mesmo sensibilizar esses profissionais que estão em final de carreira, que são prestes a se aposentar? Porque além deles não se interessarem, principalmente pela área de informática, eles acabam também influenciando os outros da área. Então, eu estou querendo saber o que a gente poderia fazer, ou o que poderia ser feito no geral. Obrigada e boa noite. Obrigada, Zilda, pela sua participação aqui no Salto. Professora Mariná. Eu acho que realmente é conquistar, mas quando o professor já está quase se aposentando, deixa que ele se aposenta. Mas é conquistar mesmo, é discutir, é trazer para o coletivo. É desmistificar, é tirar o medo. Porque senão ele não consegue se...
trabalhar. Até porque essa aprendizagem pode servir para a vida dele, pessoal, mesmo depois de aposentado em casa. Sim, é porque, na verdade, se claro, me permite, professor. Se ele está, na verdade, perto de uma aposentadoria, ele teve um tipo de formação onde ele se formou, fez um magistério e está acabado. E hoje nós não estamos mais trabalhando nesse sentido. Ninguém mais sai de uma universidade, de um curso de graduação acabado, fechado, né, padronizado. Por isso é que nós buscamos cursos de capacitação, é por essa razão, porque nós não somos formados, nós não estamos ainda prontos para nada. Eu acredito ainda que nós nem consigamos aprender tudo até o final da vida. Ok, a gente tem agora e-mail, né, Mônica? Temos sim, das multiplicadoras Maria Yolanda e Sueli, do NTE São Miguel do Oeste. O desafio para nós multiplicadores é primeiramente o de desmistificar a máquina. Que exemplos poderiam ser dados para mostrar que a máquina pode ser uma aliada do professor na prática educativa? Silene, você é uma multiplicadora, né? Como é que você poderia ajudar o pessoal lá de São Miguel do Oeste? Olha, há vários caminhos possíveis, que normalmente esses caminhos são apontados pelo próprio grupo de professor de cada escola. Agora, o que a gente tem trabalhado costuma dar um bom resultado, depois dessa primeira amostra do que é o computador, é você mostrar alguns programas que são básicos, como os aplicativos, por exemplo, e mostrar que esses aplicativos podem facilitar muito a vida desse professor, seja para administrar a produção do seu próprio material, como um recurso didático para preparar determinados materiais para estar trabalhando com o aluno, até que ele se sinta mais à vontade para olhar para um programa de computador como um Word, um Paint, e conseguir vislumbrar ali uma possibilidade que é pedagógica, que tem a ver com a descoberta do aluno que está envolvido com aquele momento da aprendizagem pelo qual ele está passando junto com a sua turma. Então eu acho que os aplicativos são uma possibilidade muito interessante, porque ali três coisas: o professor preparar seu material, administrar sua rotina docente, ter como recurso de produção de material didático e chegar mesmo nesse uso que é o que a gente espera tanto, né? Que é o uso pedagógico do computador. Ok, agora a gente vai à participação do professor José Costa, ele fala com a gente direto do Maranhão. Olá, professor. O Brasil precisa ganhar com urgência a luta pela qualidade do ensino. Sem nenhuma dúvida que o caminho e a alternativa que está aí disponível para fazê-lo são as tecnologias. Entretanto, nós queremos um ensino de qualidade universalizado para todo o Brasil, para todas as escolas, e constatamos que a tecnologia está chegando apenas em algumas escolas. E muitas nós vemos chegarem os equipamentos e a tecnologia não funciona. Então, eu queria trazer como indagação principal neste momento, como realmente resolver na prática esse problema da inserção da tecnologia numa escola que está desequipada, que não tem visão de inovação, que não tem professores aspirando melhoria e que lhe faltam essencialmente os instrumentos para essa grande luta, essa grande batalha. Ok, professor José, professora Marina, essa é uma preocupação de muitos professores, a chamada exclusão digital, não só das escolas, de muitos brasileiros ainda que não têm ainda acesso a esse recurso, a esse veículo que é a internet. Como é que isso poderia ser, ou se a gente pode ver alguma solução a curto prazo ou a médio e longo prazo? Professora Marina. Na realidade não é uma coisa muito fácil, né? De fazer isso se não existe a condição dentro da escola. Como é que eu vou inserir dentro da escola a tecnologia se a escola não tem condição? Né? Agora, nós não podemos esquecer que a tecnologia está no supermercado, que a tecnologia está em todos os lugares e que existe uma nova linguagem que interfere na formação do nosso aluno, né? E que a tecnologia não é só o computador.
nós estamos usando uma tecnologia que estamos atingindo o Brasil inteiro, né? Então, também existem outros meios a serem utilizados e que o professor tem que se sensibilizar a isso. Eu acho que é uma questão de sensibilização do professor, porque se ele não trabalha dessa forma, ele nem sempre é capaz de entender o seu aluno, porque ele já está falando uma outra linguagem. Ok, a gente tem perguntas por e-mail, Mônica. Certo? Bárbara, a turma de cursistas do Teleposto Instituto de Educação Governador Roberto Silveira quer saber qual é a importância da tecnologia de informação e comunicação junto à prática pedagógica. Ok, a Tânia Colodete, orientadora, e o pessoal de Duque de Caxias, muito obrigado pela participação de vocês. Professor Odete. Na verdade, a tecnologia ela pode ajudar e pode prejudicar a prática. Isso vai depender de como o professor, a concepção do professor sobre o uso da tecnologia na sua prática docente. O que nós enfatizamos e concordamos é que a tecnologia ela seja um instrumento apenas e que sirva para a construção do conhecimento do aluno. E isso o professor é que tem que ser capacitado para que ele propicie a construção do conhecimento do aluno. Então, a tecnologia, um laboratório montado na escola, ele não garante que esse aluno vai aprender ou que exista um processo de aprendizagem com a tecnologia. Ok. A gente tem a participação agora da Selma, ela fala com a gente direto de Goiás. Olá, Selma. Olá, boa noite. Nós queremos questionar o seguinte: o professor é o tempo todo colocado como a maior barreira para o desenvolvimento da tecnologia na escola. Porém, a grande maioria dos professores não possui o próprio computador, porque muitos têm dificuldades em manusear e também a própria condição financeira de adquiri-lo. Como podemos desenvolver nesse sentido o nosso trabalho? Ok, Selma, muito obrigada pela sua participação. Silene, o NTE seria conhecer o NTE mais próximo à sua escola, à sua região, seria uma possibilidade de uma professora como a professora Selma encontrar aí a sua formação continuada em relação às tecnologias? Eu acho que é um passo fundamental. Os núcleos foram instalados com esse objetivo, né? Agora, voltando um pouquinho àquela questão que a gente discutiu logo no começo, quer dizer, toda a capacitação do professor, eu acredito que ela deva passar por essa linha de entender por que razão o professor se coloca como barreira nesse processo. E discutir com ele claramente o porquê que ele pode ser. Ele tem duas opções: ou ele continua sendo uma barreira, ou ele pode ser o grande alavancador desse processo. E eu acho que é discutindo um pouco essas questões de medo, de problema de formação, eu acho que é mais discutir os sentimentos e os desejos do que a falta de conhecer um mouse, um aplicativo, uma internet. Porque se ele estiver convencido de que o medo dele é real, o receio dele é real, mas de que isso pode ser mudado e faz parte de um processo saudável de construção e que ele tem aliados para isso, eu acho que a gente consegue tirar o professor, como a colega falou, de ser uma barreira, desconfigurado como uma barreira, como aquele que pode dar o pontapé com o seu jeitinho, com as suas deficiências, com aquilo que ele aguenta fazer. Mas isso fica muito mais, eu acho, muito mais justo para um professor que está carente de formação. Ok, nós vamos voltar novamente ao Maranhão para falar com o professor José Costa. Olá, professor, pode falar. Hoje nós temos que ter o aluno fazendo a leitura crítica da realidade que ele vive. Nós precisamos ter o aluno com proposições para a construção de uma sociedade justa, igualitária, solidária, etc. Então, seria interessante colocar também nessa discussão da formação do professor, que vai trabalhar com as tecnologias na sala de aula, esses aspectos. E eu perguntaria
como se está pensando fazer que o professor seja também esse, não só aquele que veicula, que facilita para que a tecnologia chegue à sala de aula com a informação, mas também que ele faça a formação do aluno para a cidadania. Ok, professora Mariná. Na realidade, nos cursos de formação inicial, existe essa preocupação da conscientização do professor e da leitura que ele tem que fazer de todas as informações que chegam. Eu acho que o NTE e o Proinfo, principalmente, eles estão preocupados justamente com esse problema, com o problema social, né? E por que a gente pensa que o professor precisa de uma formação, precisa se alfabetizar tecnologicamente? Por essa razão. Porque para que ele possa estar em sintonia com a realidade social. A realidade social, a sociedade demanda um conhecimento do professor, né, por conta do aluno. Então, e o objetivo da educação, na verdade, está relacionado com a democratização e não com a exclusão. E é justamente isso, esse movimento todo do Proinfo, em estar colocando computadores na escola, em estar capacitando multiplicadores, para que esses multiplicadores capacitem os professores de dentro das unidades escolares, é justamente para não haver a exclusão. E eu acho que a curto prazo nós não vamos conseguir resolver. Eu acho que nós temos que ter um pouquinho mais, um prazo maior para que a gente consiga essas coisas. Ok, Mônica, temos perguntas por e-mail. Temos da Júlia Brito, diretora do Colégio Estadual Governador Flávio Marcílio. Ela é do teleposto do NTE CRED Ideias Russas, no Ceará. O que poderia ser feito para estimular os professores a ousarem ir para o laboratório e utilizar as novas tecnologias, quando ele resiste a isso, apesar de sensibilizarmos e termos posto à sua disposição alunos monitores para acompanhá-lo no desenvolvimento de suas atividades? Ela é a Júlia, né? Júlia. Obrigada, Júlia, pela sua participação. Silene, você gostaria de complementar a pergunta anterior, tá certo? Gostaria. E eu gostaria que você respondesse a essa pergunta também. Tá ok. Em relação à questão anterior, eu acho que ênfase muito grande é dada a questão do professor ter acesso à tecnologia, não como um recurso tecnológico qualquer que ele vai aprender a mexer, mas sim estar sempre aliando esse recurso a possibilidades pedagógicas. Então, eu não estou aprendendo um processador de textos só para saber que existe um negócio chamado processador de textos. Eu vou olhar lá para dentro e ver essa tecnologia, de que forma ela pode me ajudar a desenvolver determinadas atividades que sem a tecnologia eu perco. Então é sempre o computador, a tecnologia, auxiliando numa questão que é pedagógica. Eu acho que era isso que eu queria colocar. Para que eu vou usar um Excel se eu não vou aprender um Excel se eu não vou utilizá-lo em nada na minha prática? Então eu tenho pegando o exemplo do Excel que você está dando, se eu faço uma pesquisa no bairro a respeito de uma determinada questão que é premente para aquele coletivo, eu tenho como, por exemplo, tabular esses resultados e montar gráficos que proporcionam uma leitura diferente, né, desses números, e em cima disso propor essa reflexão a qual o professor se referia na questão anterior. Então, quer dizer, trabalhar a tecnologia não para conhecer que ela existe, mas trabalhar essa tecnologia para ver de que forma ela me possibilita ler o mundo de uma forma um pouco diferente, né, daquela que já está consagrada pela escola. Agora, rapidamente, a questão da Júlia. Ali, voltamos novamente à questão da resistência, e no caso dela, me parece que tem alguém que eles gostariam muito que participasse desse processo, mas que essa pessoa resiste. Existe uma dica, uma receita, enfim, o que se pode fazer nesse caso? É meio delicado, porque, pelo que me parece, ela coloca que todas as condições já foram dadas. Já foram dadas. Olha, eu posso dizer pelo trabalho que a gente já executou no Núcleo de Tecnologia, é convidar mesmo esse educador para uma conversa muito, muito próxima e desafiá-lo para ousar. É no sentido de mostrar, olha, você aceita desenvolver essa coisa aqui que a gente está propondo, esse projeto que é pequenininho,
Mas para você ter oportunidade de se sentir no processo, eu apelaria mesmo para uma coisa muito pessoal de convite e de acompanhamento e de mostrar que é possível, que ela pelo menos recuse diante de uma experiência vivida. Odete queria complementar? Eu só gostaria de retomar e até falar novamente sobre a resistência do professor em trabalhar com a tecnologia. Eu participei do início da informatização das escolas públicas desde 1984, com um projeto do Educom. E eu acredito que não é na marra, não é na força que você leva um colega seu a usar uma tecnologia ou usar qualquer um outro recurso que você usa. Então, eu acho que nós nunca vamos conseguir 100% dos professores trabalhando com o computador. Assim como nós não temos 100% da população que andam de bicicleta. Eu acho que nós precisamos acho que relativizar esse problema. Não é porque a tecnologia está entrando na escola, o computador está na escola, que nós vamos ter que obrigar o professor a trabalhar com a tecnologia ou computador. Ele pode trabalhar com outros recursos de uma forma muito adequada com os alunos e não o computador. Às vezes, aos poucos, ele vai sendo levado e aí ele vai até gostar. Ok. Bom, no próximo bloco, as nossas convidadas fazem um pequeno resumo do programa. Salto para o Futuro, volta já. Salto para o Futuro está de volta. No programa de hoje estamos discutindo as contribuições das tecnologias para o trabalho na sala de aula. E a partir de agora, as nossas convidadas destacam os principais pontos do programa. E eu quero começar pela professora Mariná. Quais são os seus destaques para os professores que estão nos assistindo hoje? Bem, eu acho que em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a formação se dá na prática, né? Então é claro que o professor vai trabalhando, modificando o seu próprio trabalho, vai refletindo sobre ele e com isso ele vai ficando cada vez mais interessado no trabalho que realiza, né? Também nós temos que lembrar que os nossos alunos nos fazem mudar. Não são só os nossos colegas, os nossos alunos e a mudança de postura deles, a colaboração deles conosco, que realmente nos leva a uma construção compartilhada. E isso apareceu bem nos dois vídeos, né? Realmente existe essa construção coletiva. Por isso mesmo é importante nós estarmos dentro da realidade da escola, né? Não quer dizer que nós estamos dentro da escola, mas nós estamos trabalhando a realidade e o contexto da escola. E daí sim nós vamos realmente todos aprender coletivamente. Mas não é só deixar de aprender com os outros, né? É aprender também sozinho e com os outros. Ok, professora, muito obrigada. Professora Odete. Bom, continuando a sua fala, eu acho que eu gostaria até de enfatizar essa prática, essa formação na ação, que o professor tem que recontextualizar. Então, o que significa isso? Quer dizer, eu tenho a minha formação, a minha capacitação se dá enquanto eu atuo como profissional, como docente. Só que às vezes eu gostaria de colocar aqui, e não surgiu nenhuma questão sobre isso, mas eu sei que o professor às vezes trabalha em diferentes locais, em diferentes unidades escolares, e eu acho que o grande lance e o papel do professor é trabalhar com essa diversidade. Então, quando nós falamos em recontextualizar,
Nós estamos falando em recontextualização dos diferentes ambientes de trabalho que ele trabalha. Então, às vezes, ele tem uma população completamente diferente numa unidade escolar e uma outra. Então, ele tem as suas concepções, ele tem um conhecimento adquirido, acumulado, mas ele vai ter que trabalhar de forma diferente nas duas unidades escolares, ou nas 3. Ok, professora Odete, muito obrigada. Professora Silene. O que eu gostaria de deixar aqui de tudo que nós vimos, né, nos vídeos e das discussões, é que a tecnologia na escola, e estou me referindo mais especificamente ao computador, ela é um direito, né, mais do que uma obrigação, ela é um direito. E que quando a gente descobre que não precisa trabalhar sozinho, não precisa saber tudo antes, o trabalho fica muito mais gostoso e a gente se descobre junto com a garotada num processo que é muito saudável, muito feliz, muito estimulante. Você é multiplicadora, já presenciou, vivenciou alguma situação de resistência em que você tivesse que atuar e usar seu poder de persuasão? Muitas vezes. O que você diz para essas pessoas? É um pouco aquilo que eu já disse, precisa ver acontecer, precisa se permitir ou fazer junto com alguém ou simplesmente acompanhar, assistindo e perceber que as situações complexas, complicadas que vão acontecendo, que elas necessariamente não precisam ser resolvidas pelo professor. E que o professor pode dizer, olha, aqui eu não sei mexer, aqui eu não dou conta. O Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer as participações da Mariná Ousman Ribas, coordenadora do mestrado em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, da Odete Sidericudes, pesquisadora da PUC de São Paulo, e da Silene Quain, multiplicadora do Núcleo de Tecnologia Educacional de São Paulo. E se você ainda não tem os textos referentes a esta série, pode encontrá-los na homepage do Salto, na internet. O endereço eletrônico é www.tvbrasil.com.br/salto. E você que está participando em rede do Salto para o Futuro, você vai debater a criação de redes de conhecimento no programa de amanhã. Você não pode perder. O nosso encontro é aqui na TV Escola, o canal da Educação. Tchau!